Oi, Pedro. Oi para todo mundo. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Realmente a questão da interpretação pega muito vestibulando, mas o que eu quero falar assim de forma bem breve não dá para entrar em desespero. Os alunos se desesperam porque eles olham para aquele bloco de texto e pensam, meu Deus, é muita coisa, eu não vou entender, tem uma palavra aqui que eu não entendo, me confundo, me disperso. Então a questão vá por partes. Leia o começo, entenda o que aquele começo está querendo dizer, depois vincule ao resto do texto. Não adianta olhar para o texto inteiro e já querer entender de cara tudo. E também não dá para se prender a todas as palavras. Com certeza vai ter um ou outro termo que você não vai entender, não vai saber o conceito, mas ignora. Tenta entender a ideia geral, tenta focar, não se distrair. Então vai indo linha por linha, trecho por trecho e tentando entender realmente o que aquela questão está querendo dizer. Até porque muitos textos estão ali mais para um complemento. Então, se você dá conta de responder sem focar tanto no texto, pode ser até um ponto positivo para você. Não deixe de ler nunca, porque pode ter uma informação ali meio escondida, mas foca na ideia geral e não nos pequenos detalhes. O uso dos porquês assusta muita gente, né? E eu já expliquei várias vezes, assim, para várias pessoas, e ainda existe a confusão porque todo mundo pensa que são 4 porquês, 4 palavras exatamente iguais. Mas vamos tentar substituir essas 4 palavras por números. Então a gente tem o 1, o 2, o 3 e o 4. Cada um desses números é uma etiqueta e pode ser substituída por uma outra expressão. Então, por exemplo, o número 1, que seria o porquê junto, sem acento, equivale a pois. Então, o 1 igual a pois. Aí, a gente vai pensar no número 2, a etiqueta número 2, que é o porquê junto com acento. Esse porquê junto com acento significa motivo. Então, eu sempre vou poder substituí-lo por motivo. Por exemplo, eu não sei o porquê, eu não sei o motivo. Aí, eu vou pensar no porquê número 3, que é o separado sem acento. Então, o porquê separado sem acento igual ao número 3, e eu sempre vou pensar que são 2 palavras. Então, eu vou usar o por, vou manter o por ali, e vou pensar assim, por qual palavrinha do lado? Então, por qual razão? Por qual motivo? São 2 coisas. Então, essa já seria a questão de pensar que ele sempre vai estar numa pergunta, seja uma pergunta direta ou uma pergunta indireta. Por exemplo, eu não sei por separado que, eu não sei por qual motivo. E o número 4 seria o porquê separado com acento, que é até o mais fácil de todos, porque além de ser numa pergunta, obrigatoriamente ele tem que estar coladinho num ponto de interrogação, num ponto final, enfim, algum sinal de pontuação. Então, quando eu falo assim, por quê? Só um porquê, uma pergunta solta, vai ser o separado com acento, que é o número 4. Então, em vez de ficar pensando que são 4 porquês, foca em dar outros nomes para eles, né? Para a gente tentar entender de uma outra visão. Porque se você for substituir, um você substitui por motivo, outro você substitui por pois. Não tem como usar no mesmo contexto, na é verdade? E também um macetezinho bem legal de pensar é que esses 4 porquês, eles equivalem também em outras línguas. Então, se você pensar em inglês no why e no because, você consegue adaptar. Então, o why é para pergunta, assim como no português, os porquês separados são para pergunta. E o because, que é o de resposta, vai ser quase sempre o nosso porquê junto sem acento. Então, o que na verdade não é muito difícil, a gente só precisa descobrir qual dos macetes, qual das formas de pensar nesse uso dos porquês se adapta melhor à nossa memória. Então é muito mais simples do que a gente imagina. Ou tenta trocar o nome, colocar outras etiquetinhas em vez de pensar que são 4 porquês, que daria para escrever sempre da mesma forma, ou tentar pensar com uma analogia a alguma outra língua. Enfim, tem várias formas, mas o que eu digo não é difícil quanto parece, é só pensar nos sinônimos deles, né? Que aí vai ficar bem mais fácil.
Uma dica final de redação? Vamos pensar que a redação é uma obra de arte da nossa vida. Então, essa redação não é simplesmente um texto qualquer que a gente escreve ali. Não, a gente tem que colocar uma emoção e uma lógica nesse texto. Então, tenta dividir realmente em 4 parágrafos, tenta pensar que todos eles precisam estar interligados, que precisa ter algo que não vai ser só o que todo mundo diz. Então, além de você pensar no seu texto, pensa também no seu concorrente. Então, se essa pessoa vai falar tal coisa, eu vou falar de um jeito diferente. Se todo mundo diz tal coisa, eu vou falar outra coisa. Então, porque sempre a nota vai ser um comparativo, não é só o nosso, né? Então, tenta ser o diferente, o especial, tenta usar uma linguagem ainda melhor do que aquela que você está habituado a ver nos textos de outras pessoas que escrevem perto de você, dos seus colegas. Tente usar toda a sua criatividade e, claro, né, caprichar na escrita, na língua portuguesa, porque não dá para perder ponto nesses detalhezinhos. Eu agradeço muito pelo convite, espero que possa ter contribuído e a gente se vê provavelmente numa próxima dica.